começo de uma vida saudável não precisa ser difícil. E eu falo isso hoje com muita tranquilidade. Mas sendo muito sincera com você, o meu começo não foi nada fácil. Nada fácil. Hoje, quando eu olho para trás, eu consigo ver claramente onde eu errava. E não era porque eu não queria ou por falta de vontade, era simplesmente por falta de conhecimento. E também muita autossabotagem, coisa que eu nem percebia na época. E sabe o que é pior? É que tinham coisas tão simples, mas tão simples, que se alguém tivesse me falado lá atrás, teria mudado completamente o meu processo. Eu teria sofrido menos, eu teria demorado menos e eu teria sido muito mais constante. E eu vou começar pelo que para mim é uma das coisas mais importantes. Ao invés de cortar, eu vou adicionar. A primeira coisa que eu faria, ao invés de sair cortando tudo, eu começaria adicionando. E isso aqui parece simples, mas muda completamente o jogo. Porque pensa comigo, quando a gente decide, agora eu vou começar, vem junto uma energia boa, né? Você fica animada, motivada, mas ao mesmo tempo tem uma outra parte sua que fica com medo. E isso é muito real, mesmo que você não fale em voz alta. Você pensa coisas tipo: agora eu não vou mais poder comer o que eu gosto, agora eu vou ter que treinar todo dia, agora minha vida vai mudar completamente. E no fundo, parece que você está abrindo mão de muita coisa. Eu sentia muito isso, principalmente com comida. Parecia que eu estava entrando numa vida onde eu nunca mais ia poder comer besteira. Tipo assim, acabou, agora é vida fit para sempre. E isso dá uma sensação ruim, pesa, assusta, porque ninguém quer viver uma vida infeliz, né? Só que aí vem o erro. A gente começa já cortando tudo. Corta doce, corta besteira, corta isso, corta aquilo e vira uma pressão. Só que hoje eu faria totalmente diferente. Eu não começaria tirando, eu começaria colocando. Por exemplo, o que está faltando aqui? Água. Eu não bebia quase nada de água direito. Fruta. Tinha dia que eu nem comia fruta. Vegetal, então, nem se fala. Então, ao invés de pensar nunca mais eu vou comer isso, eu pensaria: o que eu posso adicionar no meu dia? E isso muda tudo, porque você não sente que está perdendo. Você sente que está melhorando. E com o tempo, isso vai puxando outras coisas. Vou te dar um exemplo real meu. Teve uma fase que eu comecei só organizando melhor o meu dia, colocando refeição no horário certo, tentando comer melhor antes de treinar. E aí, naturalmente, eu já não tinha mais tanta vontade de comer qualquer coisa depois do treino, porque eu já estava mais alinhada, sem sofrimento, sem radicalizar, e isso é muito mais sustentável. Não existe perder 10 quilos sem antes perder 1 quilo. Não existe. Então, por que a gente ignora o 1? Por que a gente acha pouco? E outra coisa, quando você começa a focar no pequeno, você começa a ter mais sensação de vitória. Isso te motiva, isso te mantém. E isso, no longo prazo, faz toda a diferença. E isso aqui já muda muito o começo, muito mesmo. Mas ainda tem outras coisas que, para mim, foram a virada de chave total. E na próxima parte eu vou entrar em outras coisas que quase ninguém fala, mas que mudam completamente o seu resultado. E antes de continuar, para você que não me conhece, meu nome é Jéssica e eu sou estudante de nutrição. E aqui eu gosto de falar sobre alimentação saudável, mas de um jeito leve, sem neuro, sem terrorismo. Então já fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar aqui hoje pode te ajudar muito a começar do jeito certo. E já deixa o seu like aqui, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso. Agora tem uma coisa que para mim foi uma das maiores viradas de chave e quase ninguém fala disso. Eu não começaria necessariamente pela alimentação. Porque quando a gente fala em vida saudável, automaticamente a gente pensa em quê? Dieta, comida, vou começar a comer certo. Só que nem sempre esse é o melhor ponto de partida. E eu só fui entender isso depois, porque teve fase da minha vida que eu queria muito fazer tudo certo, mas eu estava cansada o tempo inteiro. Cansada de verdade, dormindo mal, acordando cansada, sem energia para nada. E mesmo assim, eu me cobrava treinar, comer perfeito, ter disciplina. E aí não dava, né? Eu achava que o problema era comigo, mas não era. Era a base que estava errada. Eu olharia primeiro para isso aqui. Como é que está o seu sono? Como é que está a sua rotina? Como está a sua energia? Porque às vezes ajustar isso já melhora muito o resto. E aí sim, depois que isso começa a se alinhar, entra a alimentação.
mas de um jeito simples. Porque outro erro que eu cometi muito foi complicar demais. Querer fazer tudo perfeito, dieta certinha, horário certinho, tudo calculado, e isso não se sustenta, ainda mais com rotina de verdade. Filho, casa, treino, cansaço, não dá para viver assim. Hoje eu faria muito mais simples, mas muito mesmo. Tipo assim, tentar não ficar horas sem comer, organizar melhor o meu café, o meu almoço, o lanche e a janta, tentar equilibrar minimamente o prato, mas consistente. E uma coisa que eu percebi na prática, quando você fica muito tempo sem comer, você chega na próxima refeição com muita fome. E aí você perde a mão. Come qualquer coisa, rápido, sem pensar. Então, só de organizar melhor isso já muda muita coisa. Sem sofrimento, sem dieta maluca. Agora, tem uma coisa que, se você fizer, facilita a sua vida de um jeito absurdo. Porque vamos falar a verdade. Quando você está cansada, com fome, sem tempo, você não decide bem. Você vai no mais fácil e o mais fácil quase nunca é o melhor. Eu já fiz muito isso. Chegar em casa cansada, abrir a geladeira, não ter nada pronto e pensar: ah, depois eu vejo isso. E nisso, já foi. Ou come qualquer coisa ou pede alguma coisa e vira um ciclo. Hoje eu penso muito diferente. Eu não dependo de motivação. Eu tento facilitar a minha vida, nem sempre perfeito, mas pelo menos pensando antes, tipo, o que eu vou comer depois do treino? O que eu vou ter em casa? Por isso evita muita decisão ruim no impulso. E isso faz muita diferença, principalmente para quem tem uma rotina corrida. Filho, casa, mil coisas. Se você não facilitar, fica muito mais difícil. E agora uma que para mim meio que foi dolorido de aceitar, mas fez total sentido. Final de semana conta. Eu achava que não, de verdade. Eu pensava assim: ah, durante a semana eu faço tudo certo, final de semana eu relaxo. Só que o relaxar às vezes virava exagero e eu não percebia. E aí acontecia o quê? Eu me cuidava 5 dias e em 2 dias eu desfazia tudo. E depois eu ficava, cara, por que que não tá dando certo? Por que que não tá dando resultado? E isso é muito comum, muito, muito mesmo. Porque final de semana tem mais comida, mais saída, mais liberdade. E se você não tiver um mínimo de consciência, você perde a mão fácil. Hoje eu não penso mais em não pode, mas eu penso em equilíbrio. Tipo, eu vou comer coisas que eu gosto? Vou, mas eu tenho noção do quanto eu não largo tudo. E outra coisa que mudou para mim foi entender que eu posso usar final de semana a meu favor também. Treinar com mais calma, sem pressa, sem correria, porque durante a semana é tudo muito corrido. Então muda até a forma de ver. E só esses pontos até aqui já mudam muito o seu começo, muito mesmo. Mas ainda tem outras coisas que para mim fazem total diferença, principalmente na constância. E que eu só fui entender depois de muito tempo. E ainda sigo aprendendo, tá? Porque eu não cheguei ainda no meu resultado final. Agora tem uma coisa que muita gente ignora, mas que influencia muito mais do que parece, que é o ambiente, as pessoas ao seu redor. Porque assim, se você está tentando mudar, mas tudo à sua volta continua igual, fica muito mais difícil. E isso não é fraqueza, é realidade. Eu mesma já senti isso. Às vezes você quer fazer diferente, quer se cuidar, mas aí ninguém na sua casa está na mesma vibe, seus amigos não estão, o ambiente não ajuda. E aí você se sente meio que sozinha nesse processo. Isso cansa, isso desgasta. Então hoje, se eu estivesse começando, eu não dependeria só da minha força de vontade. Eu tentaria, de alguma forma, me aproximar de pessoas que estão no mesmo caminho, nem que seja na academia. Graças a Deus, aqui na minha casa, eu, meu marido e meus filhos, a gente se apoia. Então, assim, nem todo mundo tem esse apoio. Então, você buscar ambiente que te acolham, que estejam ali para somar com você, isso faz muita diferença, isso te ajuda muito no seu processo e isso torna tudo mais leve. Até online você consegue encontrar pessoas com o mesmo objetivo, nem que seja acompanhando conteúdo que te puxa para frente, porque isso faz diferença. Ter alguém que te incentiva, que te entende, que está passando pelo mesmo que você, isso te mantém. Porque tem dia que você vai pensar em desistir e o ambiente, ele vai te segurar. Outra coisa que eu não fazia e que hoje eu vejo o quanto faz falta, eu tenho um momento comigo. Eu não parava, eu só ia vivendo, rotina, correria, um monte de coisa. E eu nem olhava para mim. Hoje eu vejo o quanto isso é importante, parar, pensar, nem que seja uma vez na semana. Tipo assim,
que eu fiz essa semana? O que deu certo? O que não deu certo? O que eu posso melhorar? Porque senão você fica no automático. Quando você está no automático, você repete os mesmos erros sem perceber. Eu mesma já fiz muito isso, de achar que estava tentando, mas na prática eu estava sempre caindo nos mesmos padrões. E só mudou quando eu comecei a prestar atenção e olhar de fora, ajustar pouco a pouco. Agora, uma que para mim foi decisiva, de verdade, eu pararia de tratar isso como algo temporário. Porque enquanto você enxergar isso como, é só até eu emagrecer, é só por um tempo, você não sustenta. Não sustenta porque sua cabeça já sabe que vai acabar. E aí você aguenta, mas não incorpora. Depois volta tudo. Eu já vivi isso, de começar, parar e começar de novo, e parar e começar de novo, parar. Isso vira um vício, vira um ciclo sem fim. Isso não é fase, não é projeto verão, é estilo de vida. E isso não significa perfeição. Não significa que eu não vou comer besteira mais, ou que eu vou treinar perfeito para sempre, não. Mas significa que eu sempre volto e eu não abandono. E para fechar, uma coisa que talvez seja a mais importante de todas, eu seria mais leve comigo. Eu me cobrava muito, muito mesmo. Qualquer erro já era motivo para me criticar. Não tenho disciplina, não consigo, sou assim mesmo. E isso só piorava tudo, porque quanto mais você se trata mal, menos você consegue continuar. Hoje eu penso diferente. Se eu erro, eu paro e penso: por que eu fiz isso? O que aconteceu? O que eu posso fazer de diferente na próxima vez? Mas sem drama, sem culpa exagerada, porque errar faz parte. Agora, desistir é o que realmente atrasa. E isso muda completamente a forma como você continua. Se eu tivesse que resumir tudo isso de verdade, eu diria: você não precisa fazer tudo perfeito. Você precisa parar de complicar e precisa continuar. Mesmo que seja devagar, mesmo que seja imperfeito, mas continua. Agora me conta aqui, de tudo que eu falei, qual foi o ponto que mais bateu aí em você? Comenta aqui, eu quero muito ler. E se você conhece alguém que está começando ou que vive nesse ciclo de começar e parar, manda esse vídeo para essa pessoa, porque às vezes é só ajustar o jeito de fazer que tudo muda.